Bem, gente, então nós amanhã vamos estar procurando novamente a secretária de Educação para estar conversando sobre esse assunto, a subsecretária também, para que a gente possa tentar chegar a um bom termo em relação a isso, que o governo reconheça a dificuldade que é a manutenção dessa colônia de férias e que cada secretaria assuma seu papel. Né? Eu até agora ainda não vi nenhum tipo de trabalho em relação a isso da CETRAC, ou da Secretaria de Esporte, ou da Secretaria de Cultura. São essas secretarias que têm que proporcionar esse tipo de atividade da colônia de férias. Atividades de esporte, atividades artísticas, atividades assistencialistas para as famílias que não têm onde deixar as crianças. Então, que essas secretarias tomem pé, né, da sua obrigação e tirem esse ônus também da Secretaria de Educação. O nosso ônus é outro, é em relação ao calendário e aos 200 dias letivos. Bem, outra coisa que tem acontecido muito nas escolas, e que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, é a questão do assédio moral, gente. Já melhorou muito a relação, né, depois que nós tivemos o plano de cargos e salários, depois do movimento grevista de 2010, as relações de trabalho mudaram muito, não mudaram, França? Mudaram. Mudaram porque, na realidade, antes a perseguição era aquela coisa, né? Era direta. Então, você não tinha direito a estar exercendo o seu direito, que é ter horário de trabalho. Então, função, era tudo uma coisa assim, toma lá, dá cá. Todo mundo faz tudo. Todo mundo faz tudo, mas só o servidor, que é funcionário administrativo. Isso é uma coisa que realmente tem que ficar muito clara, porque a exploração era muito grande. Hoje tem gente que ainda tenta fazer isso, né, funcionar dessa maneira. Mas não, era bem pior. Depois que veio o PCCS, depois que nós tivemos uma verdadeira informação do que é um sindicato através do CEP, a nossa realidade começou a mudar. As relações profissionais mudaram muito. Inclusive muito. Com o advento da eleição de diretores também. Né? Isso também é muito importante. Mudou um pouco a realidade. Mas um vício que a gente sempre vê, sempre pega as pessoas, é quando elas falam assim, minha escola, meus funcionários. Não, isso ainda é um vício. Isso é um vício, aí não são. Nós não somos de ninguém, né? Não. Nós não somos funcionários exclusivos de uma escola escola ou de uma nossa, direção. Né? Nós somos funcionários públicos. Públicos, exatamente. Inclusive, não somos funcionários nem do prefeito. Porque o prefeito passa. O prefeito é um cargo de eleição. Né? E que é conduzido a poder de 4 em 4 anos. Os prefeitos passam e os funcionários públicos ficam. Mesmo com essa onda, tem uma carreira. Né? Mesmo com essa onda aí que os políticos estão se mostrando verdadeiros donos do poder, né? Achando que isso nunca vai passar, que eles vão se eternizar nos cargos, né? Isso está acontecendo no país inteiro, então não é uma coisa que é um privilégio só de Petrópolis, não, tá? É uma coisa que acontece no Brasil inteiro relacionada à política, sim. Então as pessoas fazem de tudo e acham o quê? Que vão ficar lá eternamente. Mas isso não vai acontecer, essas pessoas não vão ficar eternamente. Agora, eu vou continuar funcionária. Não eternamente, porque eu pretendo me aposentar, né, se for possível. Todo mundo, mas todo mundo pretende. O fim de carreira, que todo mundo espera, aposentadoria. E é para isso que o pessoal está aí, esses políticos que são eleitos. Para cuidar também desse servidor e proporcionar esse tempo de trabalho com aposentadoria, respeitando de maneira completa a lei, respeitando o estatuto, respeitando o nosso PCCS, que foi através de muito custo que nós conseguimos, muita luta. Foi muita luta, então respeito. E eu fico revoltada, França, revoltada quando eu vejo algumas pessoas na Secretaria de Educação falando mal do plano. É difícil. E eu tenho que lembrar essas pessoas que um professor ganhava R$ 737. Né, no nosso município. E nós que éramos funcionários não ganhávamos nem menos que o salário mínimo e nem o abono chegava ao salário mínimo, porque abono nunca foi salário. Tinha que ter 2, 3 abonos para chegar no salário. Porque um abono não supria. Fora isso, não tinha em lugar nenhum estabelecido quais eram os limites das relações de trabalho entre as pessoas dentro da escola, nos centros de educação infantil. Exatamente. E de lá para cá isso realmente melhorou muito. Melhorou muito a questão do relacionamento com a própria Secretaria de Educação, né? Que não, em muitos casos, antigamente, há uns anos atrás, era como se fosse o rei. Né? O secretário de Educação era o rei e os súditos tinham quase se ajoelhado a presença da majestade. Isso aí não é mais por aí, né? As pessoas são pessoas comuns, são funcionários públicos como nós, que estão exercendo
uma função também temporária. Alguns são funcionários públicos, inclusive. Porque tem pessoas em algumas secretarias, não só na de educação, mas em outras secretarias, que nem funcionários públicos são. Então, realmente estão lá só de passagem. Exatamente. Então, o que se espera dessas pessoas é que elas passem dando a melhor contribuição possível, sem atrapalhar a educação. São pessoas que merecem todo o nosso respeito, mas que têm que ter a sensibilidade também de saber que nós também merecemos respeito. Exatamente. Né? Ser tratado de maneira adequada, né? Dignidade por qualquer um deles. E não o que vem acontecendo, que é uma coisa que já está começando a aparecer, né, Rose? Que é o assédio moral. E nessa época do ano, Francis, fica clara a questão do assédio. Nós tivemos um concurso de remoção. A equipe da Adriana de Paula montou o concurso e quero parabenizar a equipe que até montou. Muito legal. As pessoas tiveram chance de escolher onde queriam. Quem não tinha vaga onde queria, não foi selecionado, pôde permanecer onde estava. O pessoal dessa vez ficou mais satisfeito. Claro, aqueles que estão poucas insatisfeitos, reclamações. Né? Poucas reclamações. Os insatisfeitos são aqueles que realmente não conseguiram. Mas é uma coisa que está caminhando. Sim, melhorou muito. Melhorou muito, então isso Mas ajuda. Em compensação, continua havendo uma prática de algumas diretoras de achar que funcionários e professores são objetos e que no final do ano podem ser jogados fora. Existe um termo na educação muito feio e que a gente procura até não usar, e a equipe da Adriana também procura não usar, que é o devolvido. Fui devolvido. Às vezes as pessoas me ligam e falam assim, eu fui devolvido. E eu fico horrorizado, porque ninguém pode ser devolvido, gente. Tira esse nós termo. não somos um brinquedo com defeito, nós não somos uma peça de carro defeituosa. Nós somos seres humanos, trabalhadores, merecemos respeito e dignidade, não é, Francis? Com certeza. O respeito acima de tudo. Então, esse termo tem que ser banido da educação. Ninguém pode ser devolvido. Porque não é uma coisa, né? Uma coisa pejorativo quebrada, demais, né? Muito pejorativo, não é um objeto que eu comprei, quebrou e eu estou devolvendo para a loja. São seres humanos. E uma coisa que a gente tem conversado muito também e sistematicamente colocado para a Secretaria de Educação é que tem que haver uma regulamentação disso. O gestor da escola não pode simplesmente, após um concurso de remoção, em que as pessoas tiveram a oportunidade de escolher vagas e escolas, chegar para o funcionário que não participou do concurso e falar, não quero mais você aqui. Não quero você na minha escola. Isso não existe, gente. Ninguém tem escola. Alguém comprou a escola? Não, ninguém comprou. E não é minha, é nossa. Nossa escola, escola pública, a escola do povo. E quem tem que decidir se o funcionário fica ou não é a equipe gestora, junto com o corpo de todos os funcionários, fazendo uma avaliação da gestão em si. Porque se fizer uma avaliação séria, gente, tem gestor também que a galera não quer que fique. Não. Com certeza não. E aí, como é que fica essa situação? Nunca tem essa avaliação? Precisa Porque o certo seria ter uma avaliação conjunta de todos os profissionais de educação daquela escola, daquele ambiente de trabalho, daquele centro de educação infantil. E aí ver quem não está se adequando, porque em algumas vezes, em alguns casos, é o gestor que não está se adequando. É por isso, Rose, que quando não existe um trabalho em equipe, não pode haver troca de favores. Porque a troca de favor no serviço público é o pior que existe para o funcionário público. Porque a troca de favor, ele não vai me beneficiar em nada. Como eu vou falar da funcionária, que chega no horário, cumpre o seu trabalho e sabe o que é trabalhar o horário dela 40 horas por semana. Então, se nós estivermos dentro desse mesmo ambiente, um local onde não haja uma equipe, e onde tem pessoas que se vangloriam de ser privilegiados, né? Favorecimento. Não pode haver favorecimento. Não pode. O favorecimento tem que acabar. E eu, particularmente, acho que para o favorecimento acabar, o que a gente precisa fazer é cada um fazer a sua parte. Você cumprir seus deveres. Sabe por quê? Porque os nossos direitos, quando a gente cumpre os deveres, eles vêm fácil. Eles vêm de forma fácil. E a gente tem como cobrar tranquilamente, né? Cobrar os nossos direitos. Eu ouço muitas pessoas se queixarem e falar, mas eu não vou falar isso. Não, você tem que falar. Afinal de contas, se você faz a sua parte, você não vai falar por quê? Essa semana, Francis, uma servidora me procurou e falou o seguinte, que ela não ia fazer a queixa formal na Secretaria de Educação, porque ela ia ficar queimada. Nós ouvimos porque ela já iria para outra escola, já com uma história, que a diretora ia falar mal dela. E não é por aí, gente. As pessoas têm que falar o que acontece.
Né? Ninguém tem que inventar nada sobre o outro. Se ninguém tem que inventar nada sobre o que acontece na escola. Agora, tem que contar o que acontece sim. Tem lugares que não funcionam normais. Né? Com tranquilidade. Tem lugar que não. Tem lugar que tem conflito sério. Esses conflitos têm que ser resolvidos. Não adianta tirar um e achar que o conflito está resolvido. Porque quando tem problema no local de trabalho, aquele local de trabalho precisa ser trabalhado como um todo. Precisa trabalhar a equipe gestora, precisa trabalhar os funcionários, os professores, a comunidade, para melhorar aquele ambiente. Outra coisa também que é muito difícil para o servidor público que cumpre com seu papel são os desvios de funções que não são legais. Porque desvio de função é favorecimento. Desvio de função já é o termo ilegal de se usar. Porque não deve existir desvio de função. O que é o desvio de função, Francis? Explica para as pessoas. O desvio de função é aquilo que acontece quando o servidor ele não está fazendo a sua função. Vamos supor, eu sou cozinheira da rede pública. Eu sou uma pessoa readaptada. Então, eu sou readaptada por um problema de saúde. Então, eles chamam isso de desvio de função. Não é. É uma readaptação. E tem muito servidor que, ao invés de estar lá, porque você fez um concurso para determinada função. E se não tem nada que te impeça de estar fazendo a sua função, isso virou um desvio de função quando você vai para um outro lugar. Isso é ilegal. Isso é ilegal. Isso não pode ser feito. Né? A readaptação está dentro da legalidade. Exatamente. Você está readaptado ou por um período, ou definitivamente. Ou definitivamente, né? Exatamente. Tem mas aí, que são porque você começou como cozinheira, depois teve problemas de saúde, acidente de trabalho, ou o que for. E aí você passou a exercer uma outra função né, que você possa desempenhar. E tem que prestar atenção num detalhe. Eu exerço essa outra função, mas a minha função é a função de concurso. Sim. Eu não vou deixar de ser cozinheira da rede pública, porque foi para essa função que eu fiz concurso. Vai se aposentar, como cozinheira da rede pública. Com o salário dele. Exatamente. Então tem que parar essa história também, porque isso é um ataque ao servidor que trabalha. Esses desvios de função, que muitas vezes, em algumas reuniões, nós já ouvimos dizer que não tem. Tem sim. Tem muita gente. Eu acho que a Secretaria de Educação deveria ter uma triagem para saber se essas pessoas realmente estão com a sua habilitação de concurso? De concurso. Gente, mas é piada, né? Porque quem chama para o cargo, quem chama para a função, é a equipe gestora. Né? Exatamente. É óbvio que eles sabem quem é quem, qual é o cargo de quem, né? Então, os desvios de função que ainda existem porque são autorizados pela Secretaria de Educação. Não pode. Isso não pode. E eu ouvi, né? Poxa, eu não posso. A gente tem ouvido muita queixa das educadoras relacionada a janeiro. Se janeiro tem que fazer parte, por que eu tenho que aceitar no meu setor uma pessoa que fez concurso e não trabalha? Então, por que tem 2 pesos e 2 medidas? Se é para trabalhar dentro da legalidade, se eles acham que isso está correto, o porquê não agir na rede toda da mesma forma? Por que só com alguns? Sim. E outra coisa, gente, quando há essa movimentação no final do ano, geralmente pega a pessoa de surpresa. E aí é outro choque, né? Porque a pessoa está lá, tem o seu planejamento, está acostumada naquela escola, faz um bom trabalho e geralmente é assim, no penúltimo, último dia, a pessoa vira e fala, olha, vou precisar de você mais ano que vem, não. Gente, não tem, isso é o mínimo, isso é uma falta de respeito total. Isso faz mal à pessoa emocionalmente, fisicamente. Muita gente entra em depressão por conta dessas questões mal resolvidas no trabalho. Exatamente. Né? E o número de pessoas com depressão está E amanhã eu vou estar lá na Secretaria de Educação atendendo algumas pessoas que foram vítimas de assédio moral nesse período agora. Isso é muito ruim, a gente tem que melhorar muito isso. A gente tem que entender que o colega de trabalho não é nosso inferior ou superior. Não. Ele é nosso colega de trabalho. Merece todo o respeito, como todas as crianças que a gente cuida, né, como todos os adolescentes, os jovens, as famílias com quem a gente lida, merecem respeito. As pessoas estão tirando o professor, trocando de uma escola para outra, jogando o professor fora, sem se importar com aquelas crianças. Tem aluno na rede pública municipal desse ano que passou por 4 ou 5 professores. Nossa, isso é um problema sério. A criança tem direito, sim, à continuidade dos seus estudos. A criança tem direito a respeito. E é isso que a gente cobra da Secretaria de Educação. Respeito nessa movimentação. E para isso só vai dar certo quando as diretoras tiverem que seguir algum padrão de época, motivo. Né? Porque quando eu digo que melhorou, é porque hoje ainda tem que entregar um ofício.
Há uns anos atrás, nem isso. Simplesmente você estava despachado e pronto. A gente vai para o intervalo comercial e já volta.